Olá, irmãos, amigos, que o amor e a paz de Jesus estejam com todos. Apresentamos mais um estudo bíblico do PEM, Programa de Evangelização e Mordomia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O roteiro do estudo está aqui neste caderno do PEM, Igreja em Grupos 2021. E hoje temos o estudo de número 6, Praticantes da Palavra, fundamentado no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. O roteiro é da autoria do pastor Éder Frederico Piper Gumbs, vice-presidente de expansão missionária da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Vamos pedir a bênção de Deus para este momento. Senhor, nós te agradecemos porque tens nos dado sustento em nossa vida. Nós te agradecemos muito mais ainda por nos teres dado as bênçãos espirituais, teu perdão, nova vida e salvação eterna. Nós te agradecemos pela tua palavra que nos guia. E nós te agradecemos por termos este momento agora de nos aprofundar no conhecimento da tua palavra, na prática da tua vontade. Dá-nos fé, dá-nos crescimento espiritual. Abençoa este momento em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, então, o texto é fundamentado em Tiago 1, 19 a 27, e nós vamos ler agora esse texto bíblico aqui, conforme está na Bíblia. Tiago 1, 19 a 27. Está escrito assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esse, então, é o texto bíblico sobre o qual, então, vamos refletir neste momento. Seguindo, então, como já dissemos, então, aqui o roteiro do pastor Éder Gumbs, vice-presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Aqui ele tem uma reflexão, um debate inicial, e ele pergunta, conforme o texto lido, Deus está falando para quem? Lembrando que esta epístola, ela foi escrita para as 12 tribos na dispersão, quer dizer, todas as congregações que existiam naquele tempo e também as congregações futuras, das quais as nossas hoje também fazem parte. Então ele está falando às nossas congregações e, obviamente, falando a nós, cada um de nós, membros dessas congregações, porque as congregações são aquilo que nós somos, né? Nós, membros, formamos as congregações e ela vai ser aquilo que nós somos. Então, o texto ele tem, assim, um endereço bastante significativo, né, que é a congregação e que é a nós mesmos. E aí, então, ele pergunta assim, o que Deus deseja através do texto bíblico, o foco principal. Então, Deus deseja, obviamente, dar uma mensagem de que nós não nos fiemos na ideia de que eu acredito em Deus e tal, mas não praticar a palavra de Deus.
O foco do texto aqui é praticar a palavra de Deus. A carta de Tiago é essa aí. A fé precisa ser demonstrada em ações, senão ela não existe. E pergunta mais, poderíamos relacionar o nosso texto ao lema deste ano, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação? Bom, a resposta é com certeza sim, né? Porque nós compartilhamos o perdão, vida e salvação através de nossas ações, de nossas atitudes, né? Então, o texto tem muito a dizer sobre isso. Nós estamos aí, então, compartilhando o amor de Deus, né? Eu quero destacar aqui, então, do caderno, na introdução, começando bem ao pé da página 37, que diz assim: Deus usa Tiago para que ele, com clareza e vigor, nos mostre como devemos agir e viver como cristãos de verdade. Deus quer nos mostrar através desta carta que a verdadeira fé se manifesta por meio de ações. Sem ações cristãs não existe fé cristã. Ele põe acima de tudo a necessidade de não somente crer, como também agir, né? Então, como devemos viver e agir como cristãos de verdade, né? Então, eu sou cristão? Tudo bem, é ótimo. Agora, isso precisa acontecer na prática, né? Na prática diária, das coisas simples que fazemos, como nós nos comportamos no relacionamento com nossa família, né? Tem muita gente que vai à igreja, que faz tudo direitinho, mas em casa com a sua família ou a despreza, ou a maltrata, ofende, agride de toda forma, né? Não é gentil, não é amoroso, né? Não é colaborativo. Então, vejam só, tal fé, ele dizer, eu acredito em Deus e tal, isso não adianta nada, diz o Tiago aqui, né? Não adianta nada isso aí, né? Na igreja, né? Como é que nós comportamos na igreja? Ali vai se manifestar a fé. No nosso trabalho, na sociedade como um todo, né? Na vida, no mundo, no dia a dia, como é que nós nos relacionamos com as pessoas, como é que nós agimos, como é que nós reagimos diante das pessoas no nosso convívio, né? Ali precisa haver ações de acordo com a palavra de Deus, colocar em prática ali a palavra de Deus, né? Alguém poderia dizer assim, mas a Bíblia não tem nada a ver com o meu trabalho, né? Meu trabalho, eu sigo regras do meu trabalho, lá, regras que preciso seguir. Tem sim. Em primeiro lugar, você seguir corretamente as regras do trabalho já é uma grande coisa, né? Segundo lugar, você realmente agir não com egoísmo, mas com amor ao próximo, no seu trabalho, com perdão e compreensão e assim por diante, quer dizer, atitudes cristãs, de amor cristão, né? Aí eu tenho um comentário aqui que nós vamos ir um pouquinho adiante, né? Eu vou ler uma frase aqui no meio da página 38, que diz assim: Deus nos chama e capacita a vivermos em sua justiça e não segundo o mundo. Pensando então nessa ideia de que Deus chama, né? Nós temos um chamado de Deus. É interessante isso. Por que nós somos chamados? Deus nos chamou, vem cá, eu quero que você venha, esteja comigo. Esse chamado, ele subentende assim, também Deus chama, eu quero que você tenha uma nova vida. Eu quero que você tenha uma vida diferente, né? Então Deus está chamando. Ele chama para dar perdão, para dar salvação, para segui-lo e dizer assim, você vai ter uma vida diferente. Deus nos chamou para isso, né? Tá? Então, essa ideia do chamado. E aqui ele diz assim, vivermos em sua justiça e não segundo o mundo, né? Essa é uma ideia bem interessante, né? Tem gente que pensa que não tem muita diferença dos cristãos viverem e das pessoas que não são cristãos viverem. Tem muita diferença.
Aliás, se você não está vivendo diferente daquele seu amigo, vizinho, colega descrente, então você está com algum problema espiritual, tá? Porque existem muitas diferenças nas prioridades, na maneira como você fala, na maneira como você age, como você reage diante dos problemas e diante de coisas más que as pessoas fazem para você, de injustiças que cometem, né? Quando você é perseguido, quando você fala mal de você, ou quando você é ofendido, né? Então, a maneira cristã é diferente. A maneira cristã é diferente de ver, né? E nos dias atuais isso começa a ficar cada vez mais claro, né? Nós vemos por aí nos meios de comunicação, por exemplo, maneiras como o mundo age, né? Diante de certas questões aí, né? Então é muito diferente. Questões, por exemplo, questão do aborto, questão da violência, muitas questões assim. Nós temos um posicionamento bem diferente do mundo, né? Bem diferente, tá? Então o cristão é chamado a viver segundo a justiça de Deus. Ele busca saber o que Deus pensa disso, o que a palavra de Deus me ensina a respeito disso, né? Muito bem. Aqui nós temos a reflexão, um debate, que nós acreditamos que seja assim, quase que o cerne desse estudo aqui, no pé da página 38, né? Diz assim: de acordo com o nosso texto, que ações Deus nos aconselha na vida santificada? Então, que ações? Nós já lemos o texto, mas nós vamos dar uma passadinha de novo nos tópicos do texto aqui, né? Então, a primeira coisa, logo no início, né? A primeira ação que Deus nos aconselha a fazer, no versículo 19, diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Versículo 19, tardio para falar, né? Então, nós devemos ouvir mais e falar menos. Nós muitas vezes falamos demais, falamos sem conhecimento de causa, às vezes para defender até uma ideia, nós falamos demais. Ou às vezes, quando alguém nos contesta, quando alguém tem algum problema, alguma dificuldade, nós às vezes não esperamos a pessoa explicar, e às vezes nós evitaríamos dizer muita bobagem se nós antes escutássemos para ver o que a pessoa tem. Ah, você está muito mal-humorado, né? Vamos escutar. Por que a pessoa está mal-humorada? Qual é o problema que ela está tendo? E não significa concordar, de repente, com aquilo que a pessoa está fazendo, falando, ou agindo, mas significa entender para daí sim você conseguir dizer uma palavra melhor. Você consegue dizer uma palavra melhor. Se a pessoa necessita ser repreendida, você consegue repreender melhor. Se a pessoa necessita ser consolada, quando você sabe o que ela diz, o que ela pensa, né, quando ela vai falar, você consegue consolar ela melhor. Então, o texto nos diz para ouvir menos, ouvir mais e falar menos. A primeira coisa, então, em termos bem práticos. E ele diz isso, ele coloca isso aqui porque isso muda a nossa vida prática. Isso muda nosso relacionamento com o nosso próximo, né? Tá? Em segundo lugar, ele diz para controlar a raiva. No finzinho do versículo 19 e também no 20, então ele fala sobre isso. Ele diz assim: tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Na tradução, uma outra tradução fala em raiva, né? Então, ele diz para nós controlarmos a nossa raiva. A raiva surge. E às vezes nós até temos
razões, vamos dizer assim, para ter raiva. Temos razões por aquilo que as pessoas nos fazem muitas vezes, né? É claro que sempre é bom lembrar o seguinte, a raiva que eu vou ter, ela não foi colocada lá pelo outro. Mesmo que ele me provocou, mesmo que ele me insultou, me ofendeu, mesmo que ele tenha falado mal de mim, injustamente, a raiva que eu vou ter nesse momento, na verdade, não veio dele. Essa raiva estava dentro de mim. Tá? Só é bom lembrar, aquilo que ele fez ou falou, o outro falou, vai despertar a raiva, mas a raiva estava dentro de mim. Então, o texto nos diz tardio para ficar com raiva, né? Calma, não fique com raiva logo. Não é só, ele não está falando só da atitude que a raiva provoca, ele fala já da raiva em si, já antes de eu falar qualquer coisa. É aquilo que eu sinto dentro de mim, essa raiva que eu sinto. Ele diz o texto para a gente controlar essa raiva. Não é fácil, né? Não é fácil, né? Principalmente tem pessoas que têm o pavio mais curto, né? Tá? É muito difícil controlar, mas nós devemos buscar o poder do Espírito Santo para ajudar a controlar essa raiva. Controlar no sentido de não deixar ela tomar conta das nossas ações. E é interessante que tem coisas que a gente tem que decidir só depois de passar a raiva. Tá? Tem coisas que tem assuntos que a gente deve falar só depois que a gente controlou a raiva. Tá com muita raiva, não tome nenhuma decisão. Se você está com muita raiva, com muito ódio no coração, né? Não tome nenhuma decisão. Né? Não tente resolver um assunto com alguém quando você está carregado de raiva. Controle a raiva primeiro. Controle ela. Né? Diz, opa, vamos com calma. Deixa eu controlar minha raiva. Ó Senhor, me ajuda a me controlar minha raiva. E daí sim você então toma uma atitude, fala alguma coisa e assim por diante, né? Depois, o texto nos diz para acolhermos a palavra. Ali no versículo 21, diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, nós precisamos acolher. E ele diz aqui, inclusive com mansidão. Mansidão significa humildade. Eu humildemente me colocar como alguém que está querendo receber da palavra de Deus, está querendo aprender da palavra de Deus. Né? Então, acolher significa realmente que essa palavra esteja em nosso coração. Né? Porque quando a gente pega um texto bíblico, por exemplo, a gente tem o primeiro momento é o do conhecimento daquilo lá, no intelecto, né? A gente precisa compreender o que quer dizer aquilo lá. Mas um segundo momento mais profundo é acolher isso em nosso coração, confiar nessa palavra, né? Crer nessa palavra. Então, acolher no coração. Diz aqui, então, acolhei com mansidão, com humildade. Coloque-se como alguém, eu estou aqui para aprender, para ouvir Deus falar e me orientar, porque o meu pensamento nem sempre é o correto, é bom, meu pensamento é falho, né? Humildade é isso, você reconhecer que o seu pensamento é falho, mas Deus tem a palavra certa, Deus tem a orientação, a palavra de Deus dá a verdadeira sabedoria. Nós já estudamos sobre isso, né? Muito bem. O que mais o texto nos ensina? Nós estamos falando sobre essa questão ainda, né? Que ações Deus nos aconselha na vida santificada. Bom, agora, no trecho seguinte, versículos 22 a 25 ali, né? Aí ele fala realmente sobre essa questão de praticar a palavra. Vamos ler de novo esse texto, só para nós guardarmos ele bem. Diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira,
e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, aqui está, na verdade, a essência do texto aqui, e até todo o ensino do livro de Tiago está contido aqui, né? Praticar a palavra, fazer aquilo que a Bíblia diz e aquilo que a Bíblia orienta, né? Ter atitudes como essa, né? Que começam, como nós dissemos antes, começam no coração, quando a palavra de Deus está implantada em nosso coração, quando o amor de Deus está em nós. Então, ali, desse coração transformado, dessa nova vida que Deus deu, vai brotar, então, a prática da palavra. Tá? Não é a prática daquilo que outros dizem, não é a prática daquilo que eu penso, mas daquilo que Deus coloca. Então, o alerta aqui é para nós atentarmos. Eu estou realmente praticando a palavra? Eu estou fazendo o que a Bíblia diz? Daquilo que eu ouvi, por exemplo, na última mensagem do culto, né? No último culto que eu participei. Eu estou praticando alguma coisa daquilo lá? Estou colocando em prática? Então, é importante isso. Não adianta só ir na igreja, ir, voltar e não praticar. Não adianta só ler a Bíblia, fazer a devoção do dia e não praticar. É preciso colocar em prática isso, né? Nós já citamos antes, por exemplo, na convivência familiar, com a esposa, com os filhos, com o marido, com os pais, né? Colocar em prática naquilo que a Bíblia nos orienta. Então, isto é o que está aconselhado aqui, diz assim que a pessoa que não coloca em prática é como aquele que se olha no espelho e já esquece. Né? Quer dizer, aquele que ouve a palavra e logo esquece o que disse lá e já faz tudo diferente, né? Tipo assim, vai no culto, lá ouve que se deve perdoar, etc e tal, e na saída da igreja já não quer nem saber do outro, não quer perdoar, não quer amar, não quer ajudar e assim por diante, né? Muito bem, que mais que diz a palavra então aqui, esse texto aqui, né? Controlar o que fala, no versículo 26, diz assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. Nossa vida, controlar o que fala, né? Nós já dissemos antes ali que no início ele diz ali que é para ouvir mais e falar menos, né? Controlar o que fala. Né? Tem muita gente que até se orgulha com a ideia de que eu falo tudo o que eu penso. Bom, eu prefiro não falar tudo o que eu penso, né? Porque às vezes eu penso coisas que não é bom. Né? O meu pensamento não é perfeito, né? Eu sou imperfeito ainda. Mesmo tendo a palavra de Deus no coração, mesmo tendo Jesus no coração, eu ainda tenho as consequências do pecado e muitas vezes eu penso de acordo com a minha velha natureza de não cristão, né? Então, se eu falo, eu causo às vezes muita mágoa, muita dor e até inimizade se eu falo tudo que eu penso, né? Então, eu preciso controlar aquilo que eu falo. Não é ser hipócrita, tá? Não é ser hipócrita, né? Nós precisamos, obviamente, ser sinceros e tudo mais, mas nós precisamos controlar. Então, quando fala, por exemplo, da raiva, né? Nós temos que, no momento da raiva, sim, é um momento muito importante controlar aquilo que eu vou dizer, porque eu posso falar muita bobagem, muita coisa que machuca, né? Isso, por exemplo, na própria casa, na própria família, né? As palavras, né? Elas são poderosas, né? Elas são poderosas. E é interessante que, se ele dentro de um texto onde ele fala de praticar a palavra de Deus e fala de refrear a língua, né? De controlar a língua, né? Ele significa que ele está dando uma grande importância naquilo que a gente diz. Quer dizer, o que a gente diz é muito importante dentro da ideia da prática da palavra. Como é que são as suas palavras?
Como é que você fala com a sua família, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais? Como é que você fala com eles, né? É na base do coice? É só na base do xingamento? Só na base da mágoa, da ofensa? Então você precisa controlar isso. Precisa controlar as suas palavras melhor. Porque você só está espalhando, de repente, mais raiva naqueles outros, produzindo raiva somente, produzindo, às vezes, dor, machucando e assim por diante. E isso vale, então, para todos os lugares também, não somente na família, mas fora da família também. Tem mais uma coisa que ele diz agora no versículo 27, ele diz para ajudar os necessitados, né? Ele diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, né? Então, ajudar as pessoas que têm necessidade. Ele fala as viúvas e os órfãos, né, que eram, naquele tempo, as pessoas, grupos de pessoas mais desassistidos, né? Órfãos que não tinham pai e mãe, não existia praticamente uma assistência oficial. Viúvas também. Hoje em dia a coisa não é mais tão grave assim quanto as viúvas, né? Porque a cultura é outra, o contexto é outro, né? Mas a ideia que ele quer dizer é ajudar todas as pessoas que têm necessidades, ajudar aos necessitados. E aqui tanto necessidade material, né, de ter aquilo que precisa para viver, né, ter o alimento, roupa e essas coisas para viver, como também das necessidades de indivíduo, né? Às vezes tem pessoas que vivem muito na solidão, vivem muito na tristeza, que sofreram grandes perdas, grandes traumas, né? Então, é uma pessoa que tem uma necessidade de que demos atenção a elas e as ajudemos nesse momento de dor, de sofrimento, a superar aquilo lá. Então, ajudar os necessitados no sentido geral, né? E guardar-se incontaminado do mundo, diz aqui, né? É interessante a ideia da contaminação, né? O mundo contamina, os pensamentos do mundo contaminam, as práticas do mundo contaminam, né? Elas vão contaminando, contaminar é envenenar, né? Elas envenenam a gente, né? Tanto é que quando a gente convive muito com certas práticas, a gente começa a achar que elas são normais, que é assim mesmo que se faz, né? Se vê colegas ou vizinhos repetindo sempre a mesma coisa, né? Fazendo com a maior naturalidade coisas que a gente sabe que estão erradas, a gente vai se acostumando e corre a grande tentação de achar que aquilo é normal e que aquilo é certo. Alguém disse que uma mentira, muitas vezes repetida, torna-se uma verdade. Quer dizer, a gente se contamina com aquilo. A gente acaba, de repente, começa a pensar do mesmo jeito e agir do mesmo jeito. Então, o apóstolo aqui, né, o Deus, através do apóstolo aqui, nos alerta para que nós nos guardemos incontaminados do mundo. Como é que nos guardamos incontaminados do mundo? É sair do mundo, nos colocar numa redoma, ir num lugar distante onde nós não temos contato com ninguém? Não. Mas guardar-se incontaminado é, de novo, renovar a sua fé em Deus, o seu amor a Deus, através da sua palavra. Por isso que participar de uma igreja, de cultos regularmente, é tão importante. Ter contato constante com a palavra de Deus. Ela é a vacina para nós não nos contaminarmos com esses pensamentos e práticas do mundo, né? Muito bem, aqui ele ainda sugere que a gente leia Mateus 7, 21 e 24 a 27, né? Esse texto de Mateus aqui, ele é dos dois fundamentos, quando Jesus disse, não vamos ler agora aqui, mas só lembrar então, né? Quando ele disse assim, que aquele que
pratica a palavra é comparado a alguém construir uma casa fundamentada na rocha, firme, né? E aquele que não pratica é comparado a alguém que edificou a sua casa sobre a areia, né? E aí quando veio o temporal, enfim, chuva, vento e assim por diante, enchente, né? Aquilo lá desabou logo, né? Então, o sinal de que é o fundamento verdadeiro é a prática da palavra. Olha só, né? O sinal não é que a prática, não é que as atitudes, as ações em si causam a firmeza, mas elas são sinal, é como disse Jesus, é como alguém que edificou a sua casa, né? Então, ele está enganado, né? Aquele que não pratica a palavra, ele está enganado, ele pensa que tem uma casa, ele construiu uma casa, né? Mas ele não é praticante da palavra, então ele tá se enganando. Ele está se enganando, porque essa casa vai cair. Essa casa não vai permanecer, né? Essa casa não está firme. Se vierem as dificuldades, ela vai minar a base dessa casa e vai cair tudo, né? Isso é o que nos ensina essa comparação de Jesus dos dois fundamentos. E aí, então, nós temos aqui a conclusão do estudo, que eu vou ler um trechinho aqui, na página 39 agora, diz assim: ao mesmo tempo que a Escritura Sagrada nos mostra como nós somos, o nosso pecado, nos mostra quem Cristo é, e em Cristo possuímos tudo o que Ele conquistou para nós. Então, uma é a nossa realidade, é o que nós somos. E aí nós concluímos que nós somos pecadores. Se nós olharmos os mandamentos de Deus, nós vamos concluir: eu sou um pecador, né? Mas se nós olharmos agora o Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos olhar como Cristo é. Cristo é Salvador, né? E nele, então, nós podemos ter a salvação. Nós não podemos ter a salvação em nós, pelas nossas atitudes, mas nele nós podemos ter a salvação. E aí, então, Cristo, principalmente, o grande exemplo de Cristo é que ele agiu em nosso favor. E assim nós somos convidados também, então, a agir de acordo com a palavra de Deus, seguindo o exemplo de Cristo, né? E aí, então, nós somos, então, levados, capacitados a uma vida de amor e de serviço ao nosso próximo. Compartilhamos, então, perdão, vida e salvação. Convido você a fazermos aqui esta oração que está aqui no próprio caderno e eu vou acrescentar mais algum pedido aqui, então. Oremos, portanto. Amado Pai Celestial, te agradeço por tanto amor que tens por mim. Por amor a mim vieste e continuas vindo oferecendo perdão, vida e salvação. Que o Espírito Santo, que implantou a fé em meu coração, possa me capacitar pelos meios da graça, palavra, batismo e santa ceia, a viver uma fé em ação. Mantenha em mim o teu Espírito, para que eu possa sempre dizer, como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que, movido pelo teu amor, eu possa ser um pequeno Cristo para todas as pessoas. Senhor, nós também te pedimos em favor dos doentes. Esteja com eles, dando-lhes consolo, paz, forças, ânimo, coragem. Abençoa os seus tratamentos para que possam ter alívio para as suas dores e também a cura de acordo com a tua sábia e poderosa vontade. Guarda nós todos nas tentações, dá-nos muito amor para com o nosso próximo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor e a paz de Jesus permaneçam com você em sua vida. Amém.